Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar investigando sobre a composição dos ambientes que comportam navegações a partir da discriminação das eventuais fontes que reagem ao meio, né? Então, não sei se vocês já assistiram Star Trek ou toda aquela engenharia de composições cinematográficas que apela para o belo relacionado ao científico e produz a ficção científica sobre a camada de adequação sintetizada a partir da compreensão dada ao argumento sistemático onde a ciência traz, né, dentro da sua compreensão e adequação, né, a ação e reação, estudos, prevalência. Então existe um manifesto na carne humana que desenvolve sistematicamente e é como se fosse aquele quadrinho onde a professora ela vai cortando o balão de fala e todos vão ganhando uma fala quadrada. Na verdade, esse quadrinho ele é muito sério, né? A gente, em energia, em matéria, em massa, a gente tem várias características que se diferem das outras massas e das outras matérias. Só que com essa mediação dos seres que se dizem obter ao longo dos anos escala técnica de decompositar e revelar dentro da sua composição, à medida em que o ser fala e registrar e fazer com que ele modifique ao longo dos anos para cada vez mais falar de forma correta com base na escola, na formação, na agrupação que se diz ter manutenção e função de fala. Então essa cultura, ela desenvolveu ambientes corporativos, ambientes de manifestação da organização em prática. Só que essa organização, onde a corporação tem regras, tem teorias, tem bases, tem dados, é ciência, ou faz ciência, né? Tem importância, tem a discriminação. E a discriminação é a fibra, é o elo de conduta sobre a convicção. É como se a gente tivesse exames de imagem e contasse com um contraste para ver com qualidade e determinar o diagnóstico. Bom, então toda relação humana começou a ser categorizada, mas não é de hoje. Já há muitos anos existe a categorização do homem. Isso começa com Jesus Cristo, categorizando o bem sobre o mal e incutindo
promessa do céu, o nome de Deus, né? O poder de todos unidos. Quando a gente fala todos unidos, a gente fala todos que pertencem ao conjunto. Nesse caso, ele fala o conjunto terra, ou o conjunto dos fiéis de Deus. Um conjunto é todos aqueles que estão entrelaçados por uma carga, uma ordem, uma regra, uma legislação, uma lei. Só que a lei da nossa vida é o sabor, é a experiência, a sensação. O poder é poder estar sobre a sensação. É poder ter leite, ter arroz, ter feijão em casa. É poder saber prepará-lo. É poder utilizá-lo no momento certo, na adequação certa, para dispor com certeza de que vai vencer a sensação para usufruir em maior potência possível, ou seja, a potência de Jesus Cristo, do fiel a Deus, do fiel à certeza, o certo, o correto, o justo. E assim a gente vai imitando a ordenação que deu sucesso. A gente é sucessor da graça daqueles que nos deram a participação como irmãos e irmãs nessa vida. Somos irmãos do sucesso. Embora a gente pratique a rivalidade, né? E essa rivalidade deu forma para pessoas se afastarem umas das outras para poderem ver de outra forma as outras pessoas. Então, o poder de afastar ou de ver do alto, ou de ver por trás das câmeras, de ver a partir de aparelhos de exame e mitigação, complexidade, né? Você começa a ter uma certeza maior de algo sobre a reação expelida, né? Da imagem em santificação. Você começa a ver os esporos do mal, da doença, com antecipação e se preocupar por isso. É como se a gente tivesse uma neurociência, sabe a dona Neura? A neurociência que espelhe a limpeza pela programação de executar a revelação dos sinais ou a disposição artística que preza em varrer e limpar aquilo que é dado como um mal no ser. E ver se deu certo. Então é como se a gente estivesse tentando fabricar produtos de limpeza. Pega a palavra limpeza, limpezar. Quanto pesar você tem? Pesar quantos quilos, quantas gramas, quantas unidades de medir ou acesso para mediar a partir da informação que tem em medir. Então a gente fala com um médico que diz ter meios para medir o estado fisiológico do ser. A gente fala com um mecânico que tem meios de mediar o estado dos objetos que foram mediados por um ser. Ou seja, o histórico da relação. Então, a gente produz história
nos relacionando com o meio. E essa história sobre o Deus do cristianismo cobra justiça. Cobra julgamento. Cobra sabedoria. Saber do organismo que reage a essa informação. Então existem áreas onde possuem seres de autarquia. Só que essa autarquia, como a gente na religião, quando eu falo pessoas normais, dispõe de saber delas, é a autarquia angelical, são seres do céu. Mas, na verdade, toda a potência, toda a localização onde tem estudos, existe o doutor, existe o chefe da obra, existe essa hierarquia de conhecimentos, instantes de estar sobre aquele local e logado àquele local, ele consegue fazer o exame de cada um que se diz estar executando sua operação, seu programa de sentir do local aquilo que objetificadamente o local tem para nos dar em fonte sentimento. Como uma banana na boca nos dá sentimento de banana. Como alguém morto em um funeral nos dá sentimento de pesar. É lógico, é logaritmo. E esses seres estão entre nós, mas desesconderem potencial de componentizar-nos pelas suas qualificações. Eles nos dão a componentização de nós sobre as suas redes. Qual é o tamanho do meu ego? Quem sou eu na sua rede? Ego é o eu. Ego é o eu na sua rede. E a rede funerária, a rede médica, a rede alimentícia, a rede familiar, a rede espiritual, que é uma rede só que se desfazem várias possibilitações de redear pela sabedoria que diz ter ou pesquisar daqueles que convivem ou se foram avistados pela região, as espécimes. Então a biologia, do ser humano, na investigação dos seres especiais. E por que és especial, ó mérito de investigado sobre nós? Porque você quer me colocar assim. Você me escolhe assim. Você me trabalha assim, lapidador. Então, você vê que a engenharia da manobra dos seres é uma componentização do ser a partir do adestramento do ser sobre todas as acusações. E olha, se você não acredita que existe isso nos locais onde se tem muita expectativa, acredite,
Aquele que é dono de lá tem tudo na cabeça dele, assim como tem tudo na sua cabeça. Mas existe a exponenciação, a expressão disso no contrato dos povos e na domesticação dos povos, para que se chegue a isso de uma maneira mais convincente, mais verdadeira, mais anotada. Não é à toa que nós trocamos notas para pagar os nossos pecados ou para pagar os produtos que vão nos revelarão a nós pela relação que nós teremos com ele. Nós pagamos pelo funeral, nós pagamos pelo médico, nós pagamos pelo dentista, pagamos pela balinha, pagamos pelo clube, pela roupinha, pelo caminhar na rua, porque a gente não caminha pelado, sem nada, a gente caminha com roupa, com sapatos, tudo isso tem o seu gasto e tem a sua declamação sobre quem somos na repercussão de escolher aquilo para o julgamento do dia sobre as apelações de quem nos encontra e das causas e efeitos de quais pertencemos dentro daquele dia e daquela fenomenologia de escrever sobre nós uma notação. Quanto valemos? Quanto é o nosso valioso, nosso registroso, a nossa instrução? Quanto vale o meu instrumento sobre vocês? Então, entende que um comprimento de onda que sai da onda comum e vai para uma onda planejada, uma banda organizada, sobe ou desce na hierarquia, no altar. Um funcionário que nasce em uma empresa para anotar, para ajudar na organização, ele sai da abelha rainha, ele sai do dono, do gestador, daquele que ordena por saber aquilo que ele precisa para manter-se íntimo, manter-se lar, manter-se compromissado, produtor. Então, um funcionário, ele não é um ser comum, ele é um ser que descende do Deus, entre aspas, do Jesus, dos gestos que está ali por Deus para produzir a paz entre nós, no sentido de saber de Deus aquilo que ele pode ter do relacionamento com os fiéis ou com os clientes, ou aqueles que ficam quentes ao entrar na loja. Clientes, quentes. Porque a sua loja representa uma fogueira, uma chamada de Deus para a paz possível. Mas se for contra a paz, se queimará e irá para o inferno. Ou seja, o relacionamento com o produto será queimante. Queimará excessivamente o potencial de dispor em organismo hormônio e alegria pela expectativa de estar com o produto, de ter feito parte dessa disposição produtora, que diz esperar fazer parte do futuro pela declamação, pela disposição depositada naquele presente. Então, tá vendo como tudo vai endossando lógica? Porque
Eu não quero fazer, eu não quero ir num funeral, eu não quero participar de uma cerimônia, mas por sucessão e herança dos nossos, aquilo se faz necessário, porque a vida cobra caro, e se a gente não fizer um casamento decente, depois a gente não vai se sustentar. Se a gente não for no velório, depois a gente não vai se concretizar na expectativa de ser alguém bom para ser velado e receber pessoas com bondade no nosso velório, pois irão nos velar. Às vezes já nos velam, às vezes já estamos mortos, ou às vezes nos matam todo dia. Às vezes nos velam todo dia. Às vezes estamos desnivelados. Velório. Então, é uma oficina mesmo, né? Você tem aí as suas peças, seus conjuntos de inovadado, para manter-se coerente, convicta de que ali jaz alguém que cuidou da obra. Fim de papo. Tudo bom. Pão para sempre. Receita de convicção para sempre. E às vezes não é assim, porque até mesmo os cientistas que estavam preparados para serem cientes começaram a perder a ciência pela falta de condição. Eles não têm condição de saber. Eles não têm como saber. E às vezes apelam para a ferramenta de arredondamento. Eis a questão. O arredondamento dessas operações está entre nós há anos e anos e anos. Arredondamento é como se a pessoa olhasse para você e você se perdesse assim. O que eu faço? Qual que é a minha reação? Aí você vira e faz assim. Arredondamento. Porque você vê que a pessoa tem expectativa de algo bom, né? Então você arredonda, né? Então, e a pessoa olha para você assim, triste, aí você faz o arredondamento, porque você não sabe da informação e você faz assim. Arredondamento. Expressão de dispor e conectar com a razão que diz pela fonte que comunica alelo. Ei, irmão, está comigo? Arredondamento. Até que se inicie o processo da negociação do estar, porque estar às vezes pode ser uma negociação eterna. E Jesus prova isso na ressurreição. Apresenta para nós e as lojas e as árvores nos mostram isso na realidade. Quando você tem, até mesmo em famílias, passando de geração para geração com o cuidado do amor que o pai fez manter. As igrejas fazem isso há séculos, mantendo as suas casas erguidas no assumir dos padres, no assumir dos papas.
cidades fazem isso há séculos. Só que, por mais que a gente pertença em alguma proporção a isso tudo, às vezes a gente não tem acessibilidade pela disponibilidade do interesse dos cientes em organização de suas listas, ao nos chamar, ao nos queimar, ao nos produzir calor. Pois para manter o calor sobre a disposição do irmãozinho, eu preciso hoje apresentar um manifesto de eu preciso de um número muito grande de pessoas que querem o meu bem, vamos dizer assim. Então é como se eu tivesse que apresentar para o irmãozinho que as pessoas aceitam que eu tenha esse calor. Eu preciso de ser aceito. Só assim o meu organismo sobre a estação terá coragem. E aí a gente vai ganhando o aceitar das pessoas, né? A falta de questionamento das pessoas sobre o nosso ser e estar. Porque você acredita que as pessoas julgam umas às outras? Na verdade, existe esse julgamento incessante. Só que a gente esconde, como se isso fosse algo comum. Como se a gente fosse ninja de julgar. Como se essa fosse a nossa paz. Porque julgar é simplesmente dizer sim ou não nas variadas bandas da energia sobre a nossa movimentação. É o neurônio, é o cérebro, é o juiz, é o impulso nervoso de acordonado. De acordonado, próximo ou distante do acordo que me acordou. Estou próximo ou distante de você para isso. Eis aí o bem e o mal, a aliança. E o arredondar, né? Às vezes, sua esposa ou seu marido acordam você da melhor forma possível. E você acha aquilo uma merda. Às vezes isso acontece muito, cara. É uma falta de aliança, de arredondamento, de ajuste estar. É uma perdição, né? É um distanciamento por possibilitação de cobranças, né? É o medo do julgamento. Então, existem muitas coisas que as pessoas carregam isso e vão para a cama com isso. E sobre o estar com outras pessoas, acumulam isso pela matemática, pela função que prediz, pela representação disso no ambiente o qual a pessoa visita, hora ou outra, né? Vamos dizer, o supermercado, as lojas,
onde tem todas as corjas, né, de filhos ou fiéis do dono, que nascem do dono, da necessidade do dono manter. Só que esses fiéis se sentem peões, não campeões, se sentem peões, mas peões assim, ó. E não assim. De alguma forma, eles precisam. E de uma hora para outra, eles recebem um. Por quê? Porque são domesticados na agregação dos costumes de se sentir feliz no pouco, ou ser fiel no pouco. O palco do verdadeiro Jesus no sentido religioso, que é aquele que é filho de Deus. Só que Deus, nesse sentido, é o vetor disso tudo, né? Quem é o vetor disso tudo? É aquele que está lá em cima. Mas lá em cima onde? Aquele que consegue conversar com os outros dados e remanejar-nos. Não é fácil, você precisaria de uma faculdade, talvez, para... É claro que tem gente que não fez faculdade, fez até terceira série que sabe disso. Tem gente que só vai na igreja e lê a Bíblia e sabe disso, a partir dos edifícios e tal, mas para saber disso com convicção, você talvez precise de percorrer os meandros, né, dos detalhes que a ciência incute, né, vamos dizer assim, como uma linha costurando um tecido para que ele adere e gere segurança na firmação dos laços, onde encobrirá-nos e nos dará novas camadas de proteção, ou até mesmo expressão sobre os povos. Não é à toa que existem pessoas que vestem de um jeito e são chamados de alguma coisa pelo vestir, pelo vestuário, investiário. Por que as lojas, elas têm muitas coisas em comuns? Não na sistematização, mas eu falo assim, uma loja de uma coisa é muito semelhar a outra loja da mesma coisa. Será que é só por facilidade? Para atrair cliente, para não suspeitar? É o quê? É para tudo que favorece o comum. Até mesmo na investigação dos clientes e na disposição de mediar. Tem gente que nem sabe, mas a gente entra na loja dele, o que ele tá tomando conta e sai, e ele fala assim, não, esse cara é bom, ele merecia ser atendido. Opa, já foi julgado. Nossa, que cara estranho. Ah, ainda bem que ele foi embora. Ainda bem que ele não me perguntou nada. Ele só olhou. Só entrou e olhou. Pá, já foi julgado. Por que as pessoas cortam cabelo? Dentro de lojas, elas são outras pessoas e aquilo é tão químico, a alquimia é generalizada e às vezes o impulso é tão nervoso e tão alto e tão rápido que você até assusta, porque
você tenta ser você mesmo em todo momento, mas ao estar com as pessoas você vê que elas não são de uma maneira tão alta e você vê que você também não é, mas você treina reduzir essa necessidade de não ser para tentar ser o máximo possível você mesmo, mesmo nos instantes. Mas as pessoas elas dizem que isso não é bom, mostrando e fazendo essa alquimia de parecer para cada um uma ousadia, uma contração, uma verdade, ou seja, tentar agradar a todos. E aí, todo lugar que a pessoa entra, ela quer ser julgada, ela tem esse espírito, ela sabe, mesmo que subconscientemente, que ela é julgada ali. Então ela entra, às vezes, fica esperando o atendimento, aí a pessoa chega, atende, aí começa o julgamento. Todo. E aí as pessoas não entendem que existe esse julgamento. Esse julgamento nos carrega. A gente carrega. A gente às vezes compra e sai com a sacola carregando. Existe uma magia por trás da fala, do tom, da disposição tonal, da demodelação, pela disposição de parecer uma venda, mas é uma casa, é uma família que diz uma hora ou outra vender e diz ter uma parte em família que faz uma operação e que magistralmente apela e zela e às vezes aplica uma função cosseno. Né? Não tô te ouvindo. Repete, fala mais alto. Vibra mais por isso. Torce mais por isso. É o meu cobrar, porque eu sei que isso vem do alto. Isso é o melhor que nós produzimos, é o melhor. Perdeu. Perdeu, né? Porque a autoridade não é uma coisa que a gente cobra, mas é uma coisa que a natureza diz de forma natural. A autoridade é natureza. É a coisa natural, é a autoridade. Na hora que a gente tenta criar uma autoridade, a gente sempre erra, porque o ser humano não tem poder de criar natureza. Ele é natureza, ele não cria natureza. Ele é e continua sendo natureza. É isso. Você é natureza e você não cria natureza. Você continua sendo natureza. Tudo que você pega é da natureza e continua sendo da natureza. Você não cria nada. Nem mesmo o filho que você diz criar por ousadia não é você que criou. Essa é a verdade. Você não cria nada, você não cria leis, você não cria organizações, você não faz nada.
A natureza é a autoridade. Vocês que dizem, os mais velhos são autoridades, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vocês não entenderam a natureza, por isso entram em circuitos de análises e pedidos ou impedidos e fazem essas manobras de parecerem terem poder e autoridade. Poder de controle, poder de subestimar a ação, de prever o futuro, mas é uma mentira. Vocês prendem as pessoas para dizerem em ego que possuem esse poder. Mas nós estamos presos. Vocês podem ter o poder que vocês quiserem. Nós estamos presos. O poder que você quiser dizer aí, beleza, é isso mesmo. Poder é só você. Se você tem o poder, você tem tudo. Você criou o poder, porque o ser humano ele não tem poder de nada. Ele é dependente de tudo para formar tudo. Ele mesmo não forma nada. O ser humano, ele é nada. Ele só é alguma coisa quando ele faz o bem para a natureza. Ele usa a natureza com amor. A luta da nossa vida é usar e ensinar aos outros a continuar usando a natureza com amor. Só que existe famílias que estão usando a natureza com aparência, sem dignidade, sem amor. Querem parecer uma coisa para os investigadores, mas não querem ser verdadeiramente amor. Não sabem o que é receber amor, não sabem estar sobre amor. É muito difícil, é muito desafiador estar sobre o amor. Sobre a verdade. Falar a verdade é difícil. E aí não crescem, só decrescem, cada vez mais pioram no sentido do que diziam ser, né? Aí perdem a natureza e começam a fazer pacto com a sintetização. A aparência começa a ter que dar um jeito de valer entre nós. Valer remédios, valer ferramentas, valer pais ausentes, valer prisões, né, liberdades que não tivemos, valer os falsos julgamentos, mas não vale. E a natureza diz isso. Aí é que está a questão. A natureza, ela vem apresentando. Só que a pessoa que ela não está a par da natureza, ela só fica na aparência, ela não consegue ver a natureza dizer a verdade. Ela só olha para aquele filtro de convicção que ela está disposta a olhar. Então, um cientista, ele fica preso no seu experimento. Só que a natureza, ela que sabe a informação, ela que dá a informação. Não é e nunca vai ser uma coisa que está anotada por um cientista. A natureza, ela é muito mais
tem muito mais autoridade do que a ciência. Porque a ciência é uma forma do homem tentar encontrar autoridade. Mas o homem não tem autoridade. Ele não encontra autoridade. Ele só assume pertencer a essa autoridade, a ser descendente dessa autoridade. Mas ele não possuirá. Quem manda na vida é a natureza. E a natureza, ela não faz igual o homem que diz, ó, esse pedaço de terra é meu, eu que mando, eu que sou rei aqui. Me respeita, senão eu te mando embora. Eu vou te pagar isso se você me ajudar, mas você tem que fazer do jeito que eu te mandar, e você vai ser isso aquilo, vai ter que vestir esse uniforme, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Não, a natureza não faz assim. A natureza, ela leva milhares de anos para elevar o amor, a harmonia a todos os filhinhos de Deus, a todas as espécies animais que esperam fiéis do seu modo, caçando para sobreviver e agradecendo a Deus e pedindo perdão a Deus, e quando muito aceitando a morte, porque sabe que na natureza ele não foi em vão. Ele fez o que pôde para amar a vida. O ser humano não. O ser humano que se afastou do animal, ele diz que tem autoridade sobre nós, diz que vai nos penalizar se não fizermos aquilo que ele manda. Como um Deus irado, que nem nunca houve. Eu não acredito na ira de Deus. Sinto muito. Não acredito. Pode me dar livros para ler, para estudar. Eu não acredito na ira de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu acredito na interpretação humana da forma que ele quer dizer para fazer com que a informação faça os outros temer sobre a suspense, sobre o drama, sobre a articulação que a gente é levado a interpretar. Pois ele usa toda a história que ele conta para alienar as pessoas. Eles falam assim, porque se você não fizer assim, você vai sofrer. Você vai ficar para trás. Você não vai ganhar. Você vai machucar. Quem faz isso? Quem tem o poder disso? Como Deus deu esse poder para o ser humano de saber tudo? Me ajuda a saber, mãe. Como Deus pode te dar esse poder de saber tudo? Porque se você sabe tudo, então você é Deus. De alguma forma, quando você fala, você dá a entender que é. Então você é Deus. Acabou o mistério. Você criou todas as coisas. Então é complicado, cara. É muito complicado. A forma como que a gente tem levado essa vida, evoluído, crendo nessa evolução. Cara, quanto mais carros na rua, menos eu acredito que estamos evoluindo. Por que as pessoas nesse estado de arte, de veicular, por que elas acreditam que veículo é evolução? Me fala.
Me ajuda a entender por que veículo é evolução. Por quê? Porque a velocidade, ter velocidade é evoluir. Por que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é evolução? Me explica, por favor, que eu não estou entendendo o seu objetivo na vida. Porque o meu objetivo é amar e continuar amando viver. Fazer muitas coisas não me faz amar e querer, amar a vida e continuar querendo viver. Me faz temer, me faz ficar preocupado em controle e freio, e se o freio não funcionar, e recarregar, e isso e aquilo. Eu não amo mais a vida com velocidade. Eu sinto muito. Isso para mim não é evolução. Isso não adiciona no meu cérebro, no meu humano, vantagem. Então me diz, Senhor, por que as pessoas querem tantos carros, querem tanto percorrer ruas que representam para nós a morte do solo, a supremacia do homem sobre a terra, a escolha do homem sobre a vida. Por que as pessoas elas querem controlar terrenos? Porque elas querem ter no papel direito pelo terreno. Por que elas não conquistam isso da forma mais simples? No respeito. Se eu tenho a minha terra e respeito ela, para que eu vou querer a sua? Eu não entendo isso. Eu já estou bem aqui, eu já amo aqui. Para que eu vou querer aquilo que você ama? Para que eu vou querer brigar com você, te matar para ter a sua terra? Para que eu vou incutir essa ganância? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Isso é evolução, pessoal? E se essa vida de preocupação com a invasão das terras, isso deveria ser vergonhoso para nós. Isso não é evolução. Brigar por terra, se tem tanta terra. Brigar por ajuda numa vida boa, todos deveriam querer ajudar uns aos outros. Todos não deveriam esperar dinheiro para ajudar, porque ajudar é muito bom. Nossa, ajudar é muito bom mesmo. A gente sai muito rico quando a gente ajuda. Então, ganhar para ajudar, nossa, não, eu ajudo de graça. Na verdade, eu tenho certeza que se eu ajudar a pessoa, eu já vou estar recebendo, porque se ela estiver bem, o mundo vai estar muito bem. Eu cumprirei o meu papel pelo mundo. Eu posso morrer amanhã. Eu fiz muito bem para a vida. Agora, ter um estoque de coisas, deixar os produtos perderem, jogar fora os produtos, porque você precisaria receber dinheiro para que as outras pessoas carregassem ele, fosse dividido. Isso é evolução, pessoal. Não ter para quem ajudar, deixar perder, ter muito para perder, isso é evolução? Eu não acredito nessa evolução, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não tenho
Eu não consigo ir em uma festa, eu não consigo dizer assim, tenho orgulho. O homem evoluiu plenamente, com todas as faculdades, ciências. Eu sei, pessoal. Tem gente que vai na faculdade e cola todas as matérias, paga para os outros fazerem dever, falam mal dos professores, brigam com os professores. Ah, os prof... Que isso? Isso é evolução, pessoal. Sinceramente, não tem nada a ver. E eu falo isso porque um dos argumentos para as pessoas se organizarem tanto em empresas, em corporações, para terem dados em precisão do reconhecimento dos clientes e tudo, e trabalhar todo o comércio, assim, essa manipulação, é porque eles dizem evoluídos. A ficção científica mesmo traz isso, traduz isso cinematograficamente como se fossem seres evoluídos. E isso meio que emite um sinal para o organismo de que, poxa, nossa, seria muito doido, hein? Carro voador, que tesão, nossa, que poder. Voar sobre apartamentos, saber de tudo, né? Ver os astros, reconhecimento facial, aquela coisa toda. Isso tudo para iludir o organismo, para que ele vibre sobre essa escala de preocupação e desejo. Por que a gente deseja isso? Isso é quase que um vírus incutido entre nós, que se tornou comum pela vacinação, né? Ou seja, isso é ciência, isso aí é ficção científica e tal, tal, tal. Isso aí é ficção científica. E aí, isso aí é normal, né? É só mais um outro gênero. A vacinação. Isso é mais uma loja nova aí. Isso é mais uma. É mais uma dessas aí. Ponto final. Comum. Então nem vou pensar, não. Eu já sei o que é. Eu já sei. Entendi. 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 Cara, como você é entendido, hein? Você entende tudo. Será, será que entende mesmo? Essa que é a questão. Né? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui. Será, será que entende mesmo? Essa que é a questão. O manejamento de animais domésticos, será que você entende mesmo? Então, uma cerimônia é um local onde as pessoas, né, se reúnem. A gente começou a ver no vídeo ontem, né? Rimam, né? Rimar a união. Então, vamos dizer que a cerimônia é um lugar para rimar a reunião de pessoas, certo? Então vamos lá. Essa é a minha nave Stargate. Estamos fazendo uma viagem interespacial. Interesse especial. Vamos para um planejamento, um planeta X. Só espero o computador aceitar, né? Porque é um computador moderno, então ele demora mesmo. Caramba, tá demorando mesmo, hein? Que isso? Coisa estranha, né? Deixa eu ver.
Caramba. Tá até fazendo eu sair do meu personagem, é. Caramba. Esperar então. Ó, de uma hora pra outra tudo aconteceu na minha vida, você viu? Ó, na minha vista. De repente, tudo que eu fiz processou. Meus desejos foram realizados. Brincadeiras à parte, olha. Cerimônia. Cerimônia. Rimar, união. Contração de escala. Então, vamos dizer que é um meio de reunir pessoas sobre uma rima. A rima tá aqui na linha, né? É o hit. O hit vai se desenhando pelo C. Então, cada ser que entra na linha vai desenhando o ritmo, ó. E eu já cansei de ir em cerimônia e cansei de assistir esse fenômeno sendo conduzido pelos pais. Os pais dessa cerimônia, né? Obviamente. Os técnicos de cerimônia, ou seja, os técnicos de sonia. E aí o que acontece? Aí eles vão falando assim: ah, manda esse cara aqui, manda esse cara aqui, manda esse cara aqui, manda esse cara aqui. E aí eles produzem o ritmo. Só que geralmente o pessoal ele já conhece o ritmo. Então, ó, cerimônia, cada C é mais um, ó. C. Então, olha o C. Aí vai fazendo lá, né? Só que o conhecer do ser, ó, do ser, já prepara. Então, pré-preparo, né? Prepara. Então, preparo já repara o que está para ser e já traz para a cerimônia, né? Mais os ajustes. Bem-vindo aos anjos. Né? Minha casa é cheia de ajustes, né? São porque existe já o conhecimento da cerimônia aqui e a necessidade dos ajustes para chegar ao ponto da cerimônia, né? Do objetivo, para que eu faça aquilo que eu faço diariamente, para que eu durma e acorde e continue tocando a vida, né? Durma, mas acordes. Então, é assim, né? Não tem ueira nem beira. Brincadeiras à parte. Então você tem um espaço. E nesse espaço a gente tem esse espaço, ele é cerimonial, né? É um espaço cerimonial. Então você tem o cerimônia da família, você tem cerimônia da loja, da cerimônia isso, aquilo. Então vamos pôr X para cerimônia, né? E aí o que acontece? O nome cerimônia mais esse X aqui vai produzir uma roda. A roda é baseada, né, na mira. Ou seja, que a roda é uma bala, é uma munição, é uma previsão que vai mirar no meio.
O meio do quê? Esse aqui é o meio. Só que esse é o meio do quê? Da cerimônia de roda baseada nisso. Então, o isso é o X nisso, nessa roda. Então, você vai fazendo assim, ó. Vai conhecendo, ó. E aí, você vai cortando as coisas e isso vai organizando. Daqui a pouco, você faz uma área conhecida. Essa área conhecida, ela é a navegação, né? Você tem essa navegação de conhecimento. E aí, nessa navegação de conhecimento, sabe o que acontece com o seu cérebro? Ele gera aquilo que chamam de automatismo. Então, a gente vai florescendo, a gente vai germinando o tal do automatismo aqui, ó. Tá vendo? Automate aqui, ao fruto aqui, ao fruto aqui. Então é tipo de fruto, né? É um fruto. Ou é o fruturo que já conhece. Ah, vai dar tomate. Ponto. Certo? E aí o que acontece? Acontece que existe o possuir do meio para chegar ao tomate. E eu vou explicar isso assim, ó. Vamos dizer que a gente tem um meio de terra. Terra para nós é o meio. E aí a gente coloca no meio da terra uma sementezinha que representa você. E aí você vai chegando, né? E aí você vai se possuindo dos meios de nutriente. Por exemplo, numa cerimônia de morte, o que nutre a cerimônia? É o caixão, é o nome do morto, é a relação que o morto tem com o meio, né? Com as pessoas que estão no meio, a data, né? O padre, né? A oração, isso e aquilo. E o que acontece? Essa sementinha, ela vai batendo nisso tudo aqui, vai arrancando nutrientes. E ela vai crescendo nisso tudo. Ela vai crescendo e vai dizendo sim ou não, 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 sim ou não. Aí daqui a pouco ela nasce um tomate aqui. Daqui a pouco ela faz nascer vários tomates. Os tomates são a forma dele olhar para o meio e assegurar o olhar. Assegurar o ser. Ou seja, a escala de tomate. Ou tomada, né? Tomada. Tomada de face. Né? Ou seja, porque quando você vai olhando para as pessoas, você vai deprimindo, você vai gerando raciocínio, intelectualização, recursos, um gradiente em você vai aparecendo de riscos. E aí você vai resolvendo as questões dos riscos, né? Esse é você. Você é a semente no meio dos nutrientes, que sabe quem nutre a terra? É o agrônomo. O nomeador do agora. Então, o presente de agora. O presente de agora é dado pelas enfeitações. Ou seja, ações feitas. Então, em um meio, você tem várias ações feitas. Né? Você, igual eu vinha citando aqui, numa cerimônia de morte, por exemplo, o meio já conhecido pelos cientistas, eles já vão estar pré-automatizados
pela localização do cadáver, né? Eles já sabem do local do cadáver, eles já têm atenção aqui. A área que tem para percorrer pessoas, a probabilidade de uma pessoa ficar aqui mais próxima. Essa pessoa ela tem um átomo de ligação muito mais forte com esse núcleo, né? Então é uma coisa que está na primeira banda do núcleo. E aí você vai tendo várias bandas de núcleo atômico, né? O átomo. E aí os elétrons vão chegando e vão modificando o elemento. Elemento, alimento. E aí o que acontece? Às vezes o produtor dessa fazenda, ele já quer plantar um alimento. Por exemplo, às vezes ele quer plantar mandioca. Só que com essa presença só, ele não consegue plantar mandioca. Aí vai precisar de trazer mais elétrons para plantar mandioca, para compartilhar o meio. E aí ele vai conseguir plantar mandioca. Vamos dizer, a mandioca representa a face das pessoas sobre o sabor, a expectativa, né? Por quê? Você tem a escala da mandioca. Se você está com fome e come mandioca, você se sacia. Mas se você come mandioca sem fome, você já comeu mandioca o suficiente, você vai perdendo a onda da mandioca e você cansa de comer mandioca. Cansa de comer. E se você não divide, se não tem gente para dividir a mandioca, se você come a mandioca sozinho, você fica com problema de mandioca. Você fica triste da mandioca. Tá vendo como que é o cuidado? A mandioca te mata. Ou a mandioca te deixa triste. E às vezes o ambiente é para ficar triste da mandioca. Por quê? Porque é um ambiente configurado para comer mandioca até falar que chega. Tá entendendo? Então, às vezes a gente vai chegar num ambiente de luto e a luta é para ver quem come mais mandioca. E aí vai comer. E vai comendo. Aí comeu, já começou a chorar. Aí vai continuar comendo e vai chorando. Por quê? Porque o ambiente está organizado para esse tipo de vibração. Tristeza. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Sinto muito por você ter morrido. Sinto muito. Mas por que sente muito? Porque existe essa doideira. Ou seja, essa frase que se repete pela fonte engrandecida na cerimônia de vestir e parametrizar-nos naquele loop até que se acabe a sessão. Porque se não fizer essa sessão e essa representação grande, isso pode ser feito de várias vezes. Você vai dizer, eu tenho poder para ficar de luto agora. Eu vou fazer uma cerimônia agora. Eu vou velar um cadáver agora. Eu vou pegar o meu avô agora e vou velar ele. Aí você fica lá, comendo mandioca até falar que chega. Tô triste, meu avô morreu e tal. Mas não, você não precisa de fazer isso, sabe por quê? Porque a funerária faz. A cerimônia faz isso de uma vez por todas. E aí, beleza. Fez de uma vez por todas, aí agora tá beleza. Ele já fez. Pra que eu vou fazer? Mas de vez em quando, uma vez por ano. Não, eu não. Eu não tenho essas coisas não. Isso aí pra mim é frescura.
Já fez, tá bom, já era. Então, tem essas coisas, viu? Tem coisas e coisas. E aí você vê que tudo tem uma explicação, é um motivo. Ei, chega, não precisa de comer mais. Tá bom, já comeu bastante. Não, mas é porque ainda tem muita. Mas não precisa, cara. Divide. Você não divide. Você divide. Ah, eu divide, então eu vou dividir. Beleza. Agora quem chora é os santos e anjos e blá blá blá. Tô brincando, isso aí é fantasia e blá blá blá. Mas então por hoje a gente vai encerrar o vídeo e de alguma forma a gente teve um entendimento dessa narrativa, né? No próximo vídeo a gente continua, talvez, fazendo mais decomposições dessas coisas que são possíveis de descrever, mas nem todos possuem técnicas, coragens ou apenas caneta nas mãos e curiosidade nas cabeças. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!